Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto, com 5 minutos de café, palavra e oração, com o tema da semana, Retorno a Betel, ou Retorno a Betel. Estamos em Gênesis, capítulo 35, versículo 7, a parte B, que diz: Porque ali Deus se lhe tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. Perceba que nós estamos aqui exatamente na segunda prática, que nós muitas vezes esquecemos depois que passamos por Betel, e Deus então diz: volta para lá, porque alguma coisa você não tem feito. E esta prática aqui é retornar ao lugar da manifestação de Deus. Perceba que a primeira prática que Deus chama Jacó e faz com que ele entendesse que ele precisava fazer, era lembrar quem tinha livrado ele da angústia. Depois, Deus vai para a segunda prática que Jacó tinha deixado de lado, que era exatamente retornar ao lugar da manifestação. A manifestação do Espírito Santo, a manifestação do Senhor na vida dele. Queridos, quando nós retornamos muitas vezes ao lugar que tivemos o nosso primeiro encontro com Deus, com Jesus, você já percebeu que o tempo parece parar? E nessa hora, uma enxurrada de lembranças e emoções começa a tomar conta do nosso coração. É algo fantástico isso. Esse sentimento, muitas vezes, ele nos ajuda e nos faz avaliar a nossa espiritualidade. Avaliamos como nós éramos antes, quando nós estávamos ali no primeiro amor, ali tendo aquele encontro com Jesus, o culto acabava, a gente não queria ir embora para casa, a gente estava na presença dos irmãos e a gente se sentia em casa, era uma família, era algo maravilhoso. Cada pessoa que nós conhecíamos, cada um que fazia parte da nossa vida, nos edificava, nos fortalecia. A gente tinha prazer de estar juntos, seja na IBD, seja nos cultos, seja nos evangelismos, seja nos retiros espirituais. Esse primeiro encontro que nós temos com Jesus, quando a gente volta a Betel, a gente lembra de tudo isso. Então a gente lembra como nós éramos, a nossa ingenuidade, a nossa fé fresquinha ali em Deus, era maravilhoso. Então, quando a gente volta a Betel, é como se a gente estivesse entrando nesse túnel do tempo e a gente então começa a avaliar como era a nossa espiritualidade na época, a nossa simplicidade diante de Deus. E aí, a gente também começa a avaliar como nós estamos. Por quantas vezes a gente ouve pessoas dizendo como eu orava quando eu era novo convertido, quantas vezes eu ia para a igreja, queria ir para a igreja todos os dias, como era bom quando eu estava lá caminhando para a casa de Deus, como era bom quando eu via aquelas pregações, os louvores. Quantas pessoas, irmãos, hoje vivem no saudosismo, lembrando de como era antes, como estava antes e como está agora, avaliando o atual. Quantas pessoas vivem numa tristeza profunda, porque quando ela olha o hoje, a pessoa que ela é hoje, o crente que ela é hoje, ela percebe que está muito diferente do que ela já foi no passado. E muitas vezes isso dá muita saudade. O Espírito Santo provoca isso em cada um de nós. Mas quando nós entramos nesse túnel do tempo e voltamos à nossa antiga Betel, o início da nossa conversão, e que a gente via, lembra como éramos, estamos vendo como estamos hoje, isso também de certa forma nos ajuda a entender o que nós queremos ser amanhã. Por isso, queridos, entenda uma coisa: retornar ao lugar da manifestação de Deus nos ajuda a avaliar a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. Quando Jacó retornou a Betel, foi como entrar exatamente neste túnel do tempo. Quando ele viu a manifestação de Deus na sua vida, o mover do Espírito Santo na sua vida, o agir poderoso do Senhor na sua vida, onde ele presencia a glória do Senhor,
isto foi necessário voltar a Betel. Me permita falar para você, se você tiver que retornar a Betel para voltar a ter aquela comunhão com Deus, aquela ingenuidade diante da presença do Espírito Santo, aquela comunhão que você tinha com os irmãos e agora você já não tem mais, você já não confia mais em ninguém, você não quer mais saber de ninguém por perto, que em nome de Jesus você seja curado desse sentimento, porque a casa de Deus, Betel, aonde Deus está, a casa de Deus é o lugar que espera por você. Retorne a Betel, retorne à sua igreja, converse com o seu pastor, peça perdão se você errou, em nome de Jesus. Vamos orar, Pai, em nome do Senhor. Ajuda a tua filha, teu filho, que hoje, que cada um que está longe de Betel retorne para a casa de Deus e volte a ter aquela comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querida, querido do Senhor, se esta mensagem falou no seu coração, curta, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Até amanhã, se Deus permitir.